A paz do Senhor a todos. Eu tenho lido a passagem de Gênesis, né, o livro de Gênesis, esses dias, e eu sempre gostei de ler, né, o livro de Gênesis, livros de Esté, de Daniel e alguns salmos, mas já li a Bíblia, né, toda, porém sou de gravar, não tenho memória para tantas coisas, nunca fui boa disso. Mas ao ler essa semana sobre a passagem de José, eu fiquei bem, sabe, aquele negócio me martelando na cabeça, assim, né, sobre a vida de José, as provações que José passou ali, né, a inveja dos seus irmãos, o que eles fizeram para poder se livrar ali de José. E eu parei, assim, para meditar. Estou há alguns dias já meditando sobre isso. E aí decidi hoje escrever algumas coisas que estão na minha cabeça, que muitas vezes a gente não entende o que Deus tem para nós. E não é fácil de entender realmente o que Deus tem. Mas a maneira de Deus trabalhar, Ele sabe como fazer, o que fazer, como agir, né? A gente não entende nada. A gente não sabe nem o que vai ser do nosso amanhã, né? E Deus, Ele tem todas as respostas, todas as soluções para os nossos problemas, né? E a gente sempre questiona, né, o porquê esse trabalhar, né? Perdão, fui dar atenção ao meu filho, né? Que fica lá na avó e tem que subir. Então, nem sempre entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes, ou quase sempre, nos perguntamos o porquê disso, o porquê daquilo, por que tantas lutas, tantas provas, tantas enfermidades, tantos desempregos, tantas percas, dores, né? Mas para tudo tem um propósito. E ao ler esse livro, né, de Gênesis, um livro maravilhoso, principalmente no capítulo 45, quando ali José se apresenta aos seus irmãos, né, e eles ficam ali muito assustados, né, porque eles achavam que José estava morto, né, ou que José nem existia, sei lá, né, alguma coisa, porque o pai deles, para Jacó ali, eles falaram que José tinha sido, né, morto por um bicho, mas eles tinham vendido a José ali. E José lhes fala, né, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por terem me vendido para os ismaelitas, pois Deus me trouxe para o Egito para preservar a vida de todos nós. Vemos que José foi vendido ali para os ismaelitas, mas logo que eles chegaram ali no Egito, eles venderam José para Potifar. E Potifar muito se agradou de José, e logo José foi posto ali, né, como hoje vamos dizer, uma espécie de mordomo, né, ali que comandava tudo na casa de Potifar. Mas, como José tinha que passar por algumas provações, a esposa de Potifar começou a perseguir a José. Mas José era fiel e temente a Deus, apesar de ter saído dali da sua família com apenas 17 anos. E José fugia de todas as formas da esposa de Potifar, porque ele falou que Potifar entregou a sua casa, menos a sua esposa, né? Porém, um dia ela tenta agarrar José, e a capa de José, a roupa que eles usavam ali naquela época, fica na mão da mulher de Potifar. Com isso, ela aproveita para acusar José de assédio, estupro, alguma coisa, né? E José foi parar na prisão. Mas Deus estava com José, mesmo na prisão. Deus não deixou José, Deus não abandonou a José. E José tinha esperança. Muitas vezes, talvez José
poderia talvez querer desistir, querer parar, mas ele sabia que tinha um propósito. Por quê? Lá atrás, né, por causa, o que causou a inveja na vida de José? Por que seus irmãos o invejavam tantos? Porque José teve 2 sonhos. Um dos sonhos, José sonhava que o sol, a lua e 11 estrelas se curvava perante ele. E no outro sonho, ele sonhava com 11 feixes se curvando, se levantavam no ar, né? E o de José ficava posto, né, em pé ali. Então, eles começaram a criticar a José. E como José era o filho da mulher que Jacó amava, então causava inveja ali aos seus irmãos. Mas Deus já sabia a maneira de trabalhar. Então, José ali na prisão, José não simplesmente ficou ali sendo um preso. Ele foi ajudar lá. A pessoa responsável pela prisão ali gostou muito também de José e colocou ele para cuidar ali, para zelar. Em um certo período ali de tempo, 2 funcionários de Faraó foram parar na prisão. E ambos tiveram sonhos e começaram a ficar preocupados ali, né, por causa, né, daqueles sonhos que estavam perturbando ele. E José, vendo a aflição deles, né, foi lá e interpretou o sonho de um e falou para ele que ele seria ali restaurado como é que fala, ao seu cargo, a sua responsabilidade ali, que Faraó, dentro de tantos dias, Faraó iria reaver o cargo dele. E ao outro, ele ia ser morto, né? E ali ele ficou muito triste, né, pelo que José interpretou. Porém, né, aconteceu. E José pediu para se eu não me engano, o copeiro, né, pediu para ele, lembra-te de mim, né, ali, diante de Faraó. Porém, ele esqueceu de José. Passaram-se 2 anos. Faraó teve 2 sonhos. 2 sonhos iguais, né? A interpretação, né? Nós vemos mais na frente que a interpretação dos sonhos de Faraó eram a mesma coisa. Os 2 sonhos significavam a mesma coisa. E ali o copeiro lembrou de José, pois ninguém conseguia interpretar. Olha Deus agindo nessa situação, olha Deus trabalhando ali nesse momento, porque era um propósito para José ali já ser erguido, sair da prova que ele estava, sair daqueles momentos de lutas que ele vinha passando. Mas José foi, né, se apresentar a Faraó, se arrumou tudo, né? A gente não vai se apresentar de frente do rei, do sacerdote de qualquer forma, né? E ali ele foi e interpretou ali os sonhos de Faraó. E mesmo ao interpretar ali os sonhos de Faraó, a gente tem hora que me dá um branco assim, mas é porque eu conheço já bastante essa história, mas eu achei bem legal, assim, gravar, sabe? E eu escrevi, a gente quer falar e ler o que a gente escreveu fica meio complicado. E então, mas assim, e quando Faraó lhe contou os sonhos, aí José já ali, Deus usando a vida de José, né, porque ele tinha o dom da interpretação dos sonhos, José já foi mostrar o resultado, né? E ele já passou ali a Faraó as instruções de como seria, né? De como Faraó deveria prosseguir, né? E naquela situação. E ali Faraó falou assim: onde eu vou achar outro homem melhor que esse, que tem o dom de Deus? E José ali, né, foi feito governador do Egito. Então, naquele momento, Deus deu a vitória a José,
né? E de um simples escravo vendido pelos seus irmãos, ali com 30 anos, José foi feito governador do Egito, ou seja, dos 17 anos, né? Quando ele saiu da casa do seu pai, por inveja, né? Ali Deus estava honrando e abençoando a vida de José. Então, os sonhos que Faraó teve foram que seriam 7 anos de fartura, muita fartura viria na terra do Egito, mas também teria 7 anos de muita fome, né? E aí Deus deu a estratégia a José de como administrar, de como trabalhar. Então, passados 7 anos de fartura, ali com 2 anos já de fome, um dia os irmãos de José chegam no Egito para comprar mantimento para os seus familiares. E José os reconhece, mas ali José foi testando eles de uma forma, de outra. E eu queria tentar fazer um vídeo mais curto, mas já ficou muito longo, mas eu vou continuar. E ali foi quando José, depois que José pediu que trouxesse o seu irmão caçula, tudo, que ali ficou um dos seus irmãos fica preso, eles sem entenderem, eles colocam a taça de José no saco, né, dos mantimentos, devolve o dinheiro. Então, assim, José fez várias armadilhas ali para os seus irmãos. E quando ele se apresenta ali nesse capítulo 45, que ele se apresenta aos seus irmãos, ele fala para eles, né? Não vos entristeçais, não fiquem preocupados, porque foi Deus que usou a vida de vocês, vamos dizer no nosso linguajar hoje, né? Para me abençoar, né? E por causa da minha vida, a vida de muitos vão ser abençoada. E José falou assim, ó, já são 2 anos de fome, mas ainda faltam 5. Vive ainda o meu pai? E eles mandam José pede para que eles voltem e tragam toda a sua família, os filhos, todos familiares ali de Jacó. E eles vêm para a terra do Egito, numa terra separada, mas uma terra abençoada. E José ali, por causa, né, de todo esse sofrimento, de toda essa dor, de toda essa angústia, da perca, do medo, porque um jovem com 17 anos ali, o que se passa na cabeça de um jovem com 17 anos? E ele simplesmente orava, pedia graça, sabedoria para Deus. E muitas vezes na nossa vida é assim que nós vivemos. E eu escrevi outras coisas aqui, mas acabei pulando, né? Mas era o ponto, né, que eu queria, era esse, né? O propósito. A gente não entende o propósito. Eu falo por mim mesma. Hoje eu tô com 37 anos, 13 anos de casada, tenho 2 filhos. E são anos de muitas lutas, muitas bênçãos, mas muitas coisas eu sempre questiono para Deus, de o porquê, o para quê, né? E lá na frente a gente vê o trabalhar de Deus, o agir de Deus. E eu creio que eu ainda verei um agir, né, de Deus na minha vida, assim. Não pensando alto, nada, assim, não. Quem me conhece sabe que eu não tenho esse pensamento, né? Apenas busco fazer o melhor, né? Mas aí então, e quando veio ali a fome, a família de Jacó já estava toda no Egito, né? E eles foram muito abençoados ali. E José, e Deus abençoou, né? A família de Jacó e de José ali no Egito. E é assim que Deus faz nas nossas vidas, né? Ai,
Ele abençoa, Ele dá, Ele tira, mas tudo é no tempo dele. E por incrível que pareça, eu não sou de falar devagar, calmo assim. Quem me conhece sabe, eu sou muito agitada para falar, falo pelos cotovelos, mas eu senti de falar sobre a vida de José, né? Então, por mais difícil que seja, adore, agradeça, né? Não importa. Não importa que momento que você esteja passando. Não importa as lutas, as provas. Estamos vivendo tempos difíceis em meio a essa pandemia. Muitas percas, muitos desempregos, muitas dores, muitas angústias, muitas enfermidades. Mas Deus em tudo tem sua forma de trabalhar. Deus em tudo tem sua forma de agir. E eu só tenho a agradecer ao meu Deus. Só tenho a agradecer muito. Como é que fala? Infelizmente, sofro de depressão e ansiedade, mas sempre tô sorrindo, tô cantando, tô agradecendo, porque as lutas vêm, né? Mas eu levanto de manhã, quando eu acordo, bom dia, Papai do Céu, bom dia, Espírito Santo. Pois eu tinha uma professora que ela sempre falava, né? Bom dia sol, bom dia lua, bom dia mar. Ela dava bom dia para todo mundo, né? Mas principalmente para o nosso Criador. E eu ensino o meu filho da mesma forma. Levantou, filho, bom dia. Por mais difícil que seja. Às vezes temos noites perturbadas, sonhos perturbadores, sonhos que nos tiram a paz, né? Não é perseguição só durante o dia, só durante um trabalho, dentro de casa. Não. A perseguição é nos sonhos. Sonhos vêm também, mas muitas vezes eu acordo cansada, desesperada, com tantos sonhos. Mas eu sei que Deus vai dar a vitória, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. E fica com essa palavra. José, ali com 17 anos, ele foi vendido por causa da inveja dos seus irmãos. As lutas nem sempre não vêm de fora, elas vêm dentro de casa. A perseguição vem de dentro de casa. Mas Deus dá a vitória. Deus trabalha de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Ele tem suas maneiras de agir, de falar, de trabalhar. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é poderoso. Amém.